Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro Mulherzinhas. Vamos lá? Bom, gente, esse livro, ele é um romance de época, tá? Faz tempo que eu não leio um romance de época, então eu saí um pouquinho da minha zona de conforto, porque realmente eu gosto muito de livros que são ligados a fantasias, mistérios, terror, então eu quis sair um pouquinho da minha zona de conforto, tá? Esse livro aqui, a gente leu junto com a Patrícia Lima, do canal dela, tá? Só que a gente leu no Clássicos Tube. Então, todo mês eu vou trazer aqui um clássico, uma resenha de um clássico para vocês, tá? Então, dessa vez veio Mulherzinhas. Mulherzinhas conta a história de 4 irmãs, Meg, Jo, Beth, Amy e um amigo que também se tornou irmão no decorrer da história, que é o Laurie, tá? Essa história, ela vai contar praticamente a história dessas 5 pessoas e sobre as suas relações entre pobreza e riqueza. Então, a gente vai ver muito a história dessas 4 mulherzinhas que elas tinham um pouco de dinheiro antes de contar essa história delas, da superação delas. Porém, o que aconteceu? O pai delas acabou ajudando muito os amigos e acabou perdendo toda a fortuna deles. Então, elas aprenderam a morar e também como é que eu posso dizer? Elas também tiveram que passar por etapas de humildade, sem muito dinheiro, sem muito... como é que eu posso dizer? Sem muitas expectativas grandiosas para o futuro delas, tá? Então, é uma história bem emocionante, com as emoções, elas são praticamente uma montanha russa. Então, num dia elas estão felizes, no outro dia elas estão necessitadas, outro dia elas estão realmente muito tristes, acontecem algumas perdas aqui, acontecem alguns ganhos que são bem, assim, impactantes, tanto para os leitores quanto para elas que viveram nessa época, em meados de 1861 e 1865. Por que eu digo essas datas? Porque o pai delas, na primeira parte do livro, o pai delas acaba indo para a Guerra Civil dos Estados Unidos, que ocorreu em meados desse tempo de 1861, tá? Então, é uma história assim que a gente vai também saber um pouquinho sobre os Estados Unidos nessa época da Guerra Civil, como que eles lidavam com isso, como que a pobreza lidava com essa guerra, como que a mãe delas trabalhava, né, nos lugares que ela precisava trabalhar como enfermeira para ajudar os soldados que iam para a guerra e voltavam feridos ou voltavam mortos, né? Então, a gente vai lidar com tudo isso na primeira parte do livro. E na segunda parte, a gente também vai lidar com os sentimentos delas, de quando elas vão crescendo e amadurecendo como adolescentes profissionais, como a Jo, por exemplo, que ela adora escrever, ela adora fazer romances, só que tudo ligado à moralidade, entendeu? Ela coloca umas moral dentro dos contos dela, né, para publicação, que chocam as pessoas, e com isso ela acaba ganhando um pouquinho de dinheiro. Isso é muito legal.
na história, mostrando a evolução delas, né, referente a essas evoluções de pensamentos de criança e amadurecendo forçadamente, né, elas amadurecendo e vivendo as suas vidas, né. Então é um romance bem bonitinho, bem gostosinho de ler. Ela tem, assim, em alguns momentos da história, eu pude perceber que na evolução da história, ela era um pouquinho arrastada, mas isso não me desanimou na leitura, me fez ir ainda mais para continuar lendo, para saber como é que foi. Mas a partir da parte 2 do livro, que é quando elas estão adolescentes, que elas estão começando a ganhar vida, assim, por si só, aí começa a evoluir um pouquinho mais a história e aí fica uma beleza, tá? Essa história, ela foi publicada pela Louisa May Alcott, tá? Ela foi publicada em 1868 nos Estados Unidos. Essa história ela é se passada nos Estados Unidos. Para quem não gosta de calhamaço, esse não é o livro para você, porque ele possui 682 páginas. Então, realmente é para ler ou leitura coletiva, ou então é para ler durante um mês aí, não dá para numa sentada só você ler esse livro, né? Ele se passa nos Estados Unidos no início durante a Guerra Civil, né? Então assim, é espetacular. Tem adaptação desse livro para filme, tá? Intitulado Adoráveis Mulheres. Já agora, se eu não me engano, essa adaptação é mais recente que tem, eu não lembro o ano, mas a mais recente que tem é com a Emma Watson, tá? Aquela que fez a Hermione, tá? No Harry Potter. E é super legal, eu dei nota 5 para esse livro. Esse livro realmente fez com que o meu coração ficasse um pouquinho quentinho, até mesmo no final. O final foi maravilhoso, eu adorei o final, como a autora colocou para elas. Um pouco triste, teve em alguns momentos em que eu acabei, tipo, me emocionando com algumas partes do livro, mas eu recomendo muito, são irmãs vencedoras, tá? E cada obstáculo que elas passavam, referente a história delas, era super emocionante, porque cada obstáculo e perdas na vida delas era um aprendizado. Então, é um livro que vai te dar muita lição de moral, tá? É um livro que vai te prender um pouquinho, realmente, e eu indico muito, tá? Se vocês já leram esse livro, comentem aqui, vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, pra gente trocar experiências de leitura, tá? Desse livro, que é super emocionante, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram a resenha, deem um like, compartilhe com os amigos. Se você for novo aqui no canal, se inscreva, ative em todas as notificações, que vocês receberão mais vídeos daqui pra frente, tá bom? E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!